Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Câmara aprova 5 projetos na 26ª sessão ordinária do ano. Vereadores repudiam a descriminalização do aborto. 8 projetos serão votados na sessão da próxima semana. E a vereadora Regininha é a entrevistada do dia. Quarta-feira, 6 de setembro de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a vocês que nos acompanham. E os vereadores de Araçatuba aprovaram 5 projetos nesta semana durante a 26ª sessão ordinária do ano. 2 matérias encaminhadas pela Prefeitura foram apreciadas em regime de urgência. Destaque para o projeto que autoriza a Prefeitura a contratar financiamento de até 35 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. Os recursos serão utilizados em obras de infraestrutura urbana. Entre essas obras estão a reforma do prédio da Guarda Municipal, a transformação do Hospital Municipal em pronto-socorro, o recapeamento de várias ruas do bairro Santana, a construção de galerias e o asfaltamento do bairro Engenheiro Taveira. Moradores desse bairro rural acompanharam a votação do projeto nas galerias da Câmara e se manifestaram durante as falas dos vereadores, que justificaram a necessidade do empréstimo. O vereador Gilberto Batata Mantovani citou algumas obras já realizadas com recursos financiados pela administração municipal. Se não for através de financiamento, muito difícil você fazer obras importantes para a cidade, porque a cidade em si depende de muitas obras para ter o seu desenvolvimento e são obras impactantes. No outro financiamento que nós votamos nessa casa também, fui responsável com o meu voto. Aí a gente sabe das conquistas que foram feitas na Zona Sul e pela cidade inteira. Dizer aqui da JK, a Juscelino Kubitschek lá na Zona Sul. As enchentes do Esplanada, a Baixada do Ouro Preto também, no Córrego Machado de Melo lá, também foi feito. Também lá na 2 de dezembro, doutor Jaime está aí. Uma obra importante que está fazendo o desenvolvimento daquela região norte. A gente falou da região sul, também da região norte, e a Pompeu de Toledo, gente. O vereador doutor Jaime comemorou a chegada do asfalto no bairro Engenheiro Taveira. Depois de tantos anos de descaso, de desprezo, de desconsideração, finalmente vão ser atendidos no legítimo direito de ter o mesmo tratamento que a cidade que Araçatuba tem. Faz parte do contexto de Araçatuba e deve ter o respeito da administração pública, que foi sempre reconhecido nos 2 mandatos do Dilador. O vereador Wesley da Dialogue apontou a necessidade da realização de outras obras previstas nesse pacote de melhorias. Assim que assumi o meu mandato, assim como outros colegas vereadores, temos cobrado o que acontece dentro do pronto-socorro municipal. A falta de espaço para as pessoas serem atendidas, a falta de um atendimento separado para as crianças, que muitas das vezes também não têm onde ficar, que precisa de um espaço específico para serem atendidas com dignidade, através de requerimento aqui nesta casa e através de reuniões com a nossa secretária de saúde. Eu, assim como outros colegas, cobramos soluções para o problema que é a falta de espaço e a dificuldade no atendimento do pronto-socorro. Então, quando a gente recebe uma proposta que busca uma solução concreta para isso, eu, que fui um dos vereadores que cobrei solução para isso, com certeza, e já adianto aqui meu voto, votarei a favor da proposta. Apesar de ter votado favorável ao projeto, o vereador Luiz Boato se manifestou contrário à forma como a matéria chegou à Câmara. Eu não sou contra nenhum tipo de obra no município, nenhum tipo de melhoramento na cidade, muito menos Engenheiro Taveira. Eu não estou contra a pavimentação asfáltica de Engenheiro Taveira. Também sei da importância da melhoria para o prédio da Guarda Municipal. Agora, o que eu não concordo é a forma como chega o projeto aqui nessa casa, desrespeitando os vereadores, desrespeitando todos os funcionários dessa casa, quando o prefeito manda um projeto com uma assinatura fake. Quando o prefeito manda um projeto no dia que ele estava no primeiro dia de pós-operatório. Uma assinatura que não é digital.
A gente precisa esclarecer isso. Não é, a assinatura digital, ela tem os critérios lá para ser aceita. Não é uma assinatura digital, é uma assinatura impressa. E isso é ilegal. O vereador Coronel Guimarães elogiou a presença da população no plenário da Câmara e destacou o crescimento da região oeste da cidade. Muito bom ver a população aqui. Aqui é a Casa do Povo. Vocês estão de parabéns de estar aqui comparecendo, de estar pressionando, de cobrar do seu vereador, de cobrar um posicionamento. A Zona Leste, ela já chegou no limite. A cidade não tem como crescer mais para a Zona Leste. Já estamos na divisa. Então, há uma grande tendência da gente crescer para a Zona Oeste. Então, a Zona Oeste ali que já tem aqui, eu pus aqui, o Paquerê, o Ancara, o Aimoré, Taveira vai ser a capital da Zona Oeste. O vereador Maurício Bem-Estar também defendeu a contratação do financiamento. Quando eu entrei aqui, uma das minhas propostas não era somente ser um vereador, mas sim um estadista, que pense no futuro da nossa próxima geração. E quando você leva infraestrutura para um bairro, você leva, assim, saúde, entendeu? Vai diminuir doenças respiratórias ali e as crianças vão poder mesmo promover o bem-estar, andar naquelas ruas, que isso é muito importante. O vereador Dr. Alceu se dirigiu aos moradores de Engenheiro Taveira nas galerias da Câmara. Também gostaria de antecipar meu voto favorável aqui também ao projeto. Taveira merece, muitos prefeitos aí não tiveram aí esse olhar para Taveira, né? A gente estava dando uma volta hoje lá, vi que tem... O que foi feito lá foi feito mal feito, né? Agora precisa fazer direitinho. Então, parabéns a vocês todos aí. Vamos votar isso aí, se Deus quiser. Outro parlamentar que revelou contentamento com o anúncio de mais obras para o município foi o vereador Arnaldinho. Toda a conquista de todos os munícipes da nossa cidade, a alegria de vocês é a minha, é a nossa alegria. E quando a gente não consegue dar aquilo às pessoas da nossa cidade, aqueles que geram a riqueza do município, que pagam os impostos, que trabalham, que gastam no nosso município e não têm os seus direitos reconhecidos, não são valorizados, também é a nossa tristeza. O vereador Nelsinho Bombeiro anunciou que procurou informações sobre a contratação de mais um empréstimo antes de decidir o seu voto. Eu confesso que quando vi esse valor de 35 milhões, eu também assustei, mas eu fui falar com o senhor João Esgalha, que é o secretário, e falei, João, já foi feito um empréstimo para fazer a Pompeu, a JK, e como que está essa dívida? A prefeitura hoje consegue pagar, está pagando, quanto tempo falta? E ele falou, está pagando com sobra de recurso, e em 2025, o próximo prefeito que assumir só vai ter mais 3 parcelas para pagar. Então, isso me deixou confortável, porque eu sei que é um valor, pela proposta oferecida, que vale a pena, pelo menos nesse momento que estou como vereador, vou ter a consciência tranquila de estar votando hoje nesse projeto e saber que esse dinheiro será bem aplicado. O vereador João Moreira encerrou a discussão do projeto, destacando as obras que serão realizadas em Engenheiro Taveira. Eu tive a grande oportunidade, como funcionário da área da planejamento e topografia, de fazer o levantamento topográfico daquela cidade, daquele bairro, né? Um investimento alto que vai ser feito ali precisa ser feito o sistema de galeria. O grande problema de Taveira e o grande problema é que muitos administradores não investiram lá, ou não quiseram fazer o asfalto lá de forma total, devido ao gasto que precisa ser feito ali. O bairro é plano, muito nivelado e precisa fazer as galerias para que essa água possa ir via galeria. Rádio Câmara Online. Também em regime de urgência, os vereadores aprovaram na segunda-feira um projeto que modifica a legislação sobre o regime próprio de previdência complementar do município para adequá-la à Constituição Federal. Outro projeto de autoria da Prefeitura, aprovado na 26ª sessão, institui o programa de ornamentação natalina denominado Concurso Natal Iluminado de Araçatuba. O concurso será promovido anualmente, incentivando moradores e comerciantes a enfeitarem as fachadas das residências
e as vitrines dos estabelecimentos comerciais. 2 projetos de decreto legislativo que concedem títulos de cidadão araçatubense completam a lista de aprovações. O vereador Wesley da Dialogue propôs a homenagem para o empresário e pastor William Douglas Cerqueira Leite. Já o vereador Gilberto Batata Mantovani sugeriu a entrega da honraria para Maria Zilma Corrêa Dornelas. Em plenário, ele apresentou a biografia da homenageada. Esse poder legislativo tem a honra de fazer justiça a uma mulher, a uma guerreira que sempre se doou ao próximo. Maria Zilma Corrêa Dornelas nasceu dia 17 de setembro de 1954, na cidade de Mirandópolis. Veio para Araçatuba com 5 anos de idade, cursou o seu ensino básico na escola Idipoti, fez exame de especialização em pré-escola no Colégio Manuel Bento da Cruz, o nosso IE. Em 1983, ingressou-se como professora na rede municipal de Araçatuba, aonde permaneceu como diretora até 2011, quando se aposentou por tempo de serviço prestados ao nosso município na área da educação. Rádio Câmara Online. E em votação unânime na última segunda-feira, durante a 26ª sessão ordinária do ano, os vereadores de Araçatuba aprovaram um requerimento de repúdio à possível decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, de descriminalizar o aborto no primeiro trimestre de gestação. O documento é assinado pelo vereador Lucas Zanata e se baseia na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 442, ajuizada pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, com o intuito de legalizar a interrupção voluntária da gravidez nas 12 primeiras semanas. Eu vejo um ativismo judicial, porque partidos como o PSOL, que não têm condições de ganhar essa discussão no Congresso, que representa o interesse do povo, usa de um judiciário totalmente viciado e militante politicamente, para poder atender aos seus interesses, e não passa pelo Congresso, porque sabe que esse projeto não passa pelo Congresso Nacional, que bem ou mal ainda representa o desejo da população, que massivamente é contra esse assassinato. Não tem outra palavra. Aborto é assassinato. Durante a sessão, outros parlamentares também se posicionaram contrários à descriminalização do aborto. O vereador Coronel Guimarães foi um deles. Fica aqui também meu posicionamento totalmente contra o aborto, que eu acredito que a vida começa na concepção. Então, quero deixar registrado isso e vou defender a vida com unhas e dentes todos os dias da minha vida. O vereador João Moreira classificou o aborto como crime bárbaro. Se isso passa, quantas vidas que teria grande importância na sociedade teria sido ceifada na sua formação? Então isso, sem dúvida alguma, um crime bárbaro, nós podemos assim dizer, impedindo de alguém, primeiro, viver. Segundo lugar, de ser tão importante ser útil em uma sociedade neste mundo. O vereador Maurício Bem-Estar falou sobre a interferência do Poder Judiciário. Realmente, nós temos vivido tempos muito difíceis na nossa nação, quando o Judiciário quer se intrometer e quer legislar a nosso favor, né? E o Judiciário, na verdade, tem que respeitar a legislatura nossa. O vereador Doutor Alceu lembrou os casos já permitidos em lei para a prática do aborto. O Código Penal também, ele autoriza o aborto em 2 casos, quando é para salvar a vida da gestante, e no segundo caso aqui, quando é resultante de estupro também, né? Então tem esses 2 casos. Agora, para o caso que estava lá o casalzinho lá e a moça engravidou, tem anticoncepcional, meios contraceptivos, né? Tem a pílula do dia seguinte. Então, acho que nessa questão é muito, realmente, é um homicídio, né? Um assassinato da criança. Aberração foi a palavra usada pelo vereador Arnaldinho. Já temos tantas ações para defender as crianças, como os conselhos, né, os estatutos de defesa da criança e do menor, do adolescente. E não é incompreensível
que a criança, só porque está na fase da gestação, não tem os seus direitos garantidos. Só porque ainda não veio ao mundo, não nasceu ainda, não é criança, não tem direitos. O vereador Dr. Jaime defendeu a implementação de políticas públicas. O que nós precisamos é buscar implementar políticas públicas que acolham as gestantes, porque a maioria, perto de 90%, não tem condições de criar. E às vezes o aborto acontece sob o aspecto culposo, não há uma pretensão, mas e vai morrendo muitas crianças assim. Então é preciso nos prepararmos para acolher mais. Para o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, estamos vivendo uma ditadura judicial. A inversão de valores é em todos os campos, em tudo. Não tem o que fazer, é pedir para Deus. Até eles foram contra Deus aí. Promulgou a Constituição sobre a graça e a proteção de Deus, eles foram contra. Então, para mim, não é surpresa. A gente vai continuar morrendo falando disso e dizer apenas que a gente assiste a tudo sabendo quem manda é o judiciário. A pedido do autor, vereador Lucas Zanata, cópias do requerimento de repúdio serão encaminhadas às câmaras de vereadores da região, à Assembleia Legislativa Paulista e aos presidentes do STF, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Rádio Câmara Online. E na 26ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram ainda 5 requerimentos de informações oficiais. O vereador Lucas Zanata é o autor de um deles. O parlamentar pergunta sobre providências da administração em relação à suposta ocupação irregular de uma área verde localizada no bairro Jardim Primavera. O vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa solicita informações sobre a demanda reprimida de exames, consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde. Já o vereador João Moreira denuncia relatos de mau cheiro em tubulação de esgoto às margens do córrego Alvoradinha. Os vereadores Wesley da Dialogue e Nelsinho Bombeiro também apresentaram questionamentos. Wesley quer saber se existe planejamento para a reforma e revitalização da Praça João Pessoa. E Nelsinho Bombeiro pede informações sobre a fiscalização da merenda escolar servida nas escolas da rede municipal de ensino. Rádio Câmara Online. E 8 projetos formam a pauta da ordem do dia da 27ª sessão ordinária do ano, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, a partir das 7 horas da noite. O vereador Gilberto Batata Mantovani assina projeto que modifica a lei de parcelamento do solo no município. A mudança refere-se à necessidade da Prefeitura encaminhar os projetos que alteram a linha perimetral urbana ou declaram áreas de expansão urbana para a análise preliminar da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana e Rural, antes de enviá-los para o Poder Legislativo. O vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa é o autor de projeto que obriga a reserva de 2% das vagas de estacionamentos abertos ao público para pessoas com TEA, o transtorno de espectro autista. Já o vereador João Moreira apresenta projeto que denomina vereador Luiz Martinez Marim Titim a Rua 13 do Residencial Paquerê. 2 outras matérias são de autoria do vereador Maurício Bem-Estar. Uma delas altera o regimento interno da Câmara. O objetivo é permitir que o vereador use, pela ordem, para expor qualquer assunto que entender necessário, não só o que está em debate. O outro projeto do vereador Maurício Bem-Estar aumenta de 3 para 5 membros a composição da Frente Parlamentar Cristã. Completam a pauta 3 projetos encaminhados pela Prefeitura que tratam da concessão de áreas do Parque Industrial Maria Isabel Pisa Almeida Prado. As sessões da Câmara de Araçatuba são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET e pelas redes sociais YouTube e Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br. Rádio Câmara Online.
E na entrevista do dia, a repórter Suzy Faria conversa com a vereadora Regininha sobre o anúncio de obras para o bairro Engenheiro Taveira. A entrevista foi gravada na segunda-feira, pouco antes da sessão. Confira. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Em nosso estúdio, para a entrevista do dia, a vereadora Regininha. Seja bem-vinda. Boa tarde, vereadora. Boa tarde. Na pauta da ordem do dia da sessão desta semana, um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura representa a realização de um sonho para os moradores do bairro de Engenheiro Taveira. A matéria autoriza o Executivo a financiar R$35 milhões com a Caixa Econômica Federal para a execução de obras de infraestrutura urbana, entre elas o asfaltamento desse bairro rural. O projeto já está pronto, vereadora, já se sabe as ruas que serão contempladas? Sim, gente, é um grande marco, né? Inclusive para minha carreira como vereadora, que nesse nosso primeiro mandato a gente luta por o asfalto em Engenheiro Taveira. Esses recursos serão utilizados não só em Taveira, mas como na reforma do Hospital Municipal, transformando em novo pronto-socorro municipal, na reforma do prédio da Guarda Municipal e na construção de galerias, guias, sarjetas e a pavimentação asfáltica do bairro Engenheiro Taveira. E também um pedacinho do Jardim Nova York. A construção de galerias, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica das duas do bairro Engenheiro Taveira é uma reivindicação antiga dos moradores. E eu tenho certeza que o bairro todinho será asfaltado, Suzy. E já há uma previsão para o início das obras? A ideia é que comecem este ano? Sim, hoje o projeto vai à votação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E começa ainda o Executivo a mão na obra ainda este ano, de 2023. O seu gabinete tem sido o porta-voz das demandas da comunidade de Engenheiro Taveira. Quais são as principais reivindicações dessa população, vereadora, além do asfalto, é claro? Sim, além do asfalto, hoje eu quero destacar uma que é muito importante, que foi a conquista das escrituras das casas, que foi o programa Cidade Legal, que aconteceu desde 2021, né? As primeiras matrículas a serem entregues. Então, a todo vapor trabalhando, inclusive, recentemente, uma nova equipe circulou pelo bairro para colher mais documentos, né, de alguns moradores que ainda não estão regularizados, para que o bairro Engenheiro Taveira fique totalmente regularizado. Então, as escrituras das casas, que é um sonho de muitos anos, que vários vereadores vêm batalhando por essa proposta, e agora, depois de 128 anos, o nosso querido asfalto. Com certeza, tudo isso mostra que o bairro não está esquecido. Muitas conquistas ainda estão por vir. Sim, com certeza. Esse foi o nosso intuito, que é buscar ajuda para melhorar o bairro Engenheiro Taveira. Não só o bairro Engenheiro Taveira, mas sim como Araçatuba em todo. O gabinete da vereadora Regininha continua, então, trabalhando e atendendo as demandas da comunidade. Sim, as demandas não são poucas. São muitas indicações, são muitos ofícios diários que a gente encaminha ao Executivo. E têm sido atendidos? Graças a Deus, sim. Está certo, essa foi a participação da vereadora Regininha no programa Rádio Câmara Online. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada e até a próxima. Rádio Câmara Online. E a partir da próxima semana, a Defensoria Pública realizará aqui na Câmara uma capacitação sobre violência doméstica. O curso de formação Violência e Estratégias de Intervenção com Homens Autores de Violência Doméstica terá início na quinta-feira, dia 14 de setembro. As aulas serão semanais, sempre das 7 às 10 horas da noite, até o dia 30 de novembro. Inscrições e informações pelo site defensoria.sp.def.br. E o programa Rádio Câmara Online desta quarta-feira termina aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa tarde. Uma boa tarde a todos, ótimo feriado e até a semana que vem.